Graça e paz, amados. Desde pequeno, andando pelos corredores e plenários das convenções batistas, das assembleias da nossa convenção, nunca imaginaria um dia ter esta responsabilidade tão grande sobre meus ombros e, ao mesmo tempo, um privilégio imensurável de poder compartilhar com cada um de vocês aquilo que temos aprendido e vivido por meio da Palavra de Deus. Obrigado, pastor Silvado, pela indicação, pela sugestão do meu nome. Obrigado, diretoria, pela confiança para este momento. Trago, assim, o abraço da Igreja Batista do Meia, aqui representada por vários membros que estão presentes. E a presidente do meu Ministério de Agronômico está de olho aqui em mim, então eu tenho que andar na linha direitinho, não é? Porque ela vai levar os recados lá. E hoje pela manhã, ontem à noite, desculpa, o pastor Gilson Bifão, apresentaram o pastor Elias Teodoro, ele fez uma citação de Paul-Tournier, dizendo que quando o pregador fala diante da família, ele é um depoimento. Se ele fala sem a família presente, é uma simples conferência. Por isso, pedi a Jeane Letícia que ligasse ao computador e estivesse de lá, nem que fosse um depoimento virtual, não é? Como a Justiça do Brasil tem feito, mas que seja uma audiência, não é? Virtual pela internet. Os irmãos saibam que o que eu falar aqui, de alguma forma, estará sendo confrontado, não é? Pela minha família lá no Rio de Janeiro. E eu louvo a Deus, sim, pelo privilégio, pela honra de estar aqui falando por um tema que me fascina. Me fascina pelo desafio. Me fascina pela realidade humana que todos nós vivemos e todos nós fazemos parte de uma família. Nascemos em um lar ou vivemos em um lar e temos de viver com isso e conviver com isso e muitas vezes enfrentar os desafios, algumas vezes sem saber o que fazer. Somos tentados muitas vezes a estabelecer regras, a estabelecer determinados padrões, ideais e formulamos então, de fato, processos, procedimentos, uma metodologia e acabamos por arriscar determinadas regras que dizemos faça assim, faça assado e a sua família será feliz. Confesso aos irmãos que eu tenho muita dificuldade em encarar situações ou propostas como essas de livros, conferências e congressos cujos temas estabelecem um padrão matemático, cartesiano, como regras para um casamento feliz, passos para uma vida vitoriosa e uma vida abençoada, quando você e eu sabemos que existem inúmeras nuances, inúmeras peculiaridades, a realidade contextual, a realidade socioeconômica, a realidade histórica, a realidade da vivência particular de cada um de nós, faz com que nós encaremos desafios específicos. E quando o tema me foi proposto, eu fiquei muito grato ao Senhor, porque sim, é algo que me fascina falar de família e pensar sobre como ela foi feita por Deus para dar certo. Arrisco dizer que a família sim tem muito para dar errado, porque somos pessoas diferentes, com histórias diferentes, com heranças diferentes, com manias diferentes, e colocar essas pessoas debaixo do mesmo teto e delas, de duas, virem outros e filhos e heranças e netos e colocá-los para um convívio harmonioso ao longo de anos, torna-se um grande desafio. Mas eu acredito que, ao passo em que ela tenha muito para dar errado, ela tenha tudo para dar certo. É um paralelismo com o que o salmista disse, né? Temos muitas aflições, mas de todas elas o Senhor nos livra. Os numerais, as referências numéricas se completam de forma perfeita, dando-nos a certeza de que a família foi um plano de Deus perfeito para nos suprir, para nos abençoar, para que sejamos cuidados na primeira instância, mas temos falhado. Eu quero propor para esta noite um texto, por certo, os meus amigos exegetas e hermeneutas vão dizer, mas esse texto está fora de contexto, pastor. Não tem nada a ver sobre família. Eu acredito que tem sim. Eu não quero dar uma forçada no texto, mas eu preciso chamar a sua atenção para um certo paralelo de realidade enfrentada pelo profeta Jeremias num contexto socioeconômico, político, que de uma forma direta estava atacando as famílias e destruindo os lares. E eu confesso, irmãos, que esses versículos pulsaram na minha mente, no meu coração, durante semanas passadas, desde que recebi a incumbência de compartilhar com você nesta noite os valores que Deus tem para os nossos lares, de tal maneira que a minha família, a sua família, sejam conhecidas pelo amor. Está lá em Lamentações, capítulo 2, verso 11 e 12. Eu abro meu coração humildemente para dizer que eu me coloco
lugar do profeta Jeremias. E abro meu coração para admitir que nas últimas semanas me vi muitas vezes como Jeremias no seu desabafo, no seu lamento. Quando lá em Jeremias capítulo 2, versículos 11 e 12, ele diz assim: meus olhos estão cansados de chorar. Por certo, pastor, talvez você tenha vivido como eu alguns dias em que você se cansa de tanto chorar e lamentar por notícias ruins que chegam aos seus ouvidos. Lares desfeitos, filhos que abandonaram suas casas, filhos que estão envolvidos com drogas, relacionamentos sexuais ilícitos fora do casamento, gravidez indesejada, doenças e enfermidades fatais, acidentes e incidentes, ligações que nos fazem chorar. E ao ver a cena, Jeremias diz ao Senhor: eu estou cansado de chorar. Minha alma está atormentada. Meu coração se derrama, porque o meu povo está destruído. Por certo, os mais rigorosos com a exegese desse texto vão dizer, mas o que Jeremias está vendo era a desolação social de uma cidade sitiada, onde não havia alimento, onde não havia recursos, onde o inimigo impôs severas restrições e as pessoas estavam morrendo de fome. Mas isso não me impede de ampliar o olhar e abrir a visão e dizer que hoje também a nossa sociedade padece de uma fome muito maior, a fome da alma. Porque num paralelo para mim muito legítimo, muito perfeito, também nossos lares estão sitiados. O inimigo tem colocado todas as suas armas apontadas contra as nossas famílias, e as estratégias são as mais criativas que podemos imaginar, para nos fazer morrer de fome da alma, por carinho, por amor e paz. E Jeremias continua dizendo: porque crianças e bebês desmaiam pelas ruas da cidade, eles clamam às suas mães: onde estão o pão e o vinho? Ao mesmo tempo em que desmaiam pelas ruas da cidade como os feridos, e suas vidas se desvanecem nos braços de suas mães. Para mim, sinceramente, a situação hoje é tanto quanto ou pior, porque muitas crianças não têm nem braços de mães para morrer, porque estão abandonadas, porque os nossos lares estão feridos, e a realidade é que eles estão sendo destruídos. E urge que nós, como cristãos, seguidores de Jesus Cristo, a igreja de Jesus Cristo, de uma vez por todas se estabeleça como um referencial de esperança. Como pela manhã ouvimos hoje na primeira mensagem, aliás as duas, uma bênção para o meu coração, mas da forma como o pastor Roberto Amorim mostrou-nos a esperança de um novo começo, de uma nova vida. É necessário que sim, nós estejamos como arautos do Senhor nesse tempo, para anunciar a todas as ruas da cidade, que ainda que nos sintamos sitiados pelos inimigos e pelo inimigo maior que é Satanás, surge em nosso coração a esperança de uma geração que tem sido levantada por Deus para fazer diferença. O contexto desse texto fala de consequências das escolhas que aqueles pais fizeram ao desobedecerem à palavra de Deus. Por isso eu digo que o paralelo é legítimo, porque o povo estava colhendo os resultados das escolhas mais que os pais e os adultos fizeram. As crianças estavam sendo vítimas inocentes, como filhos órfãos de pais que ainda estavam vivos, mas que por conta das escolhas que fizeram no passado, causaram dores, danos, alguns deles provavelmente irreversíveis, em toda uma geração. É o lamento de um profeta, que olhava à sua volta e via com seus próprios olhos a dor causada pelo pecado sobre as famílias de seu tempo. A descrição é de lares destruídos. A descrição é de famílias dilaceradas, de crianças abandonadas, de crianças isoladas, de crianças chorando e morrendo, por falta de tudo e, por certo, de todos. Por quê? Porque aquela geração escolheu abandonar o Senhor.
paralelo é legítimo, porque o que nós vemos hoje, acredito ser que está em números cada vez maiores. Lares dilacerados, crianças, jovens e adultos, sem direção e sem rumo, com famílias que estão distantes de Deus, sitiadas, padecendo de uma fome mortal, e por isso tantos lares morrendo. Por falar em crianças, eu fui então às nossas crianças e fiz a elas duas perguntas. Eu uni as crianças da igreja, pedi aos coordenadores dos módulos infantil e de juniores para que me ajudassem e que esta geração me dissesse o que eles estão vendo, o que eles estão sentindo, para saber se as minhas lágrimas, o meu lamento como pastor, tinha alguma coisa a ver sim com aquilo que Jeremias estava sentindo em seu tempo. E eu fiz duas perguntas às crianças, desde os 3 anos até os 12. Cerca de 50 crianças me ajudaram a responder esse questionário e disseram: o que você mais gosta em sua família? Eu selecionei algumas respostas brilhantes, não dava para ser 50, mas eu quero compartilhar com você o que nossos filhos estão dizendo e que talvez você nem tenha parado para ouvir ainda. Eu perguntei: o que você mais gosta em sua família? Uma delas disse: eu gosto quando a gente fica unido. Eu gosto da minha família quando a gente fica junto. O que você mais gosta na sua família? Viajar. Sabe por quê? Porque viajar está junto. Este desenho retratou, e eu pedi auxílio de uma psicóloga de nossa igreja, e ela descreveu como um desenho perfeito para descrever a visão de uma criança daquilo que era o ideal para ela. Uma família reunida em torno de uma mesa farta, com olhos atentos um para o outro. Perceba que todos os desenhos têm olhos grandes. A psicóloga disse: todos estão olhando um para o outro. Esta criança gosta da sua família, porque, por certo, esta família gasta tempo para olhar uns nos olhos dos outros, valoriza o momento das refeições, senta-se para comerem juntos, sentam-se para ouvirem, para conversarem, para rirem. Esta criança diz: o que eu mais gosto é comer em família, porque é o momento que nós estamos juntos. Depois alguns começaram a escrever, e eu então transcrevi para ficar mais fácil. Diz assim: eu gosto de passear com meu irmão e meus pais, é muito bom passear com eles. E essa frase completava assim: sábado nós fomos à Quinta da Boa Vista. Quinta da Boa Vista é um parque público no Rio de Janeiro, normalmente ocupado por pessoas simples, de classes média baixa a baixa, D e E. Quem é do Rio de Janeiro sabe. E para essa criança, ela não fazia questão de ir para Disney não, pastor. Ela queria gastar um sábado num gramado, descendo um papelão, que é o que eles fazem lá, tomando sacolé. Outro disse: eu gosto quando todos se reúnem, todos riem, comemoram e ficam felizes. Quando nós passeamos juntos, quando resolvemos nossos problemas sem brigar. Tem uma segunda pergunta que vocês vão entender, há um paralelo, porque ela fala: nossos problemas podem ser resolvidos sem brigar. Depois eu falo que você menos gosta, e eu entendi por que ela fala isso. Já é um clamor. Será que nós não podemos sentar e resolver nossos problemas sem levantar as vozes, sem agredirmos, sem xingarmos? O que você mais gosta de sua família? Quando nós saímos juntos, passear com a minha família. Eu gosto quando a gente come juntos e a gente vai passear juntos. Eu gosto quando nós viajamos e ficamos em família. Eu gosto do amor, da união, das nossas viagens, dos passeios, dos beijos e abraços. A comida da minha mãe é muito boa, já a do meu pai é muito ruim. O fantástico de lidar com crianças e adolescentes, nesse caso você já tem 13 anos, já foi gaiatista adolescente, mas é saber que eles são sinceros. Saber que o que eles falam, o que eles pensam, retrata a realidade. Mas eu fiz uma segunda pergunta e disse: o que você menos gosta na sua família, criança? E eles disseram: quando minha família briga. Quando brigamos, quando somos egoístas, quando não ajudamos uns aos outros, quando alguém da minha família briga, quando minha família briga e ficam estressados, quando nós brigamos e não ficamos juntos, das brigas. Eu não gosto de brigas que eles têm todo dia. Observe essa última frase: nenhum dia eles não brigam. Meus amados, eu também choro e lamento
quando ouço nossos filhos. E pasme, essas duas frases agora vieram de uma mesma menina, que eu identifiquei porque ela colocou o nomezinho dela. À época ela tinha apenas 8 anos. Em nosso boletim há um pedacinho que a pessoa pode destacar e colocar ali no pedido de oração. Esses pedidos de oração são entregues ao Ministério Diaconal para que eles orem, e depois eles me passam para que haja uma interação se necessário. E esses dois chegaram ao meu gabinete, à minha mesa, e esta menina dizia o seguinte: pasme, que meu pai sinta a minha falta. E no domingo seguinte esta menina disse o seguinte: que meu pai tenha saudades de mim. Porque há meses, antes dessa menina escrever isso, seu pai saiu de casa. O casamento acabou. Aquela velha desculpa, o amor acabou, não temos mais nada em comum. E esta criança de 8 anos, uma menina de 8 anos, pedia oração para que seu pai se lembrasse dela. Um dia eu abracei e disse: querida, seu pai pode não estar lembrando de você, mas Deus está. Ela está lá conosco, caminhando, tentando sobreviver o sofrimento e a dor de uma família destruída, sitiada, faminta de esperança. Recentes pesquisas disseram, e a Escola de Medicina da Universidade de Washington afirma, que o hipocampo é uma área do cérebro responsável pela afetividade, pelo raciocínio, pela memória e pelo controle do estresse. Que 10% que o hipocampo de crianças que se declararam serem amadas e sentirem-se amadas por uma ressonância magnética perceberam que o hipocampo, uma área do cérebro, cresceu 10% em relação às outras crianças. É o que eu chamo aqui de que afeto, amor e carinho representa algo semelhante à musculação do seu cérebro. Até então achávamos que o cérebro era um órgão estático que crescia conforme o corpo cresce. Mas descobriram que há algo de poderoso no amor. Há algo de poderoso no afeto. Que quanto mais amadas as crianças são e quanto mais amor existe entre as pessoas, mais inteligentes ficamos, mais calmos ficamos, mais abençoados somos. Esta é uma história real, amados. Uma história real de alguém que viveu, é conhecido ao longo de toda a história como um homem segundo o coração de Deus, mas que viveu momentos turbulentos em sua vida. Não dá para a gente ler a história toda, mas é certo que nesse auditório, se não todos, a massa conhece a história do rei Davi e de seu filho Absalão. Absalão viu a sua irmã Tamar ser estuprada e violentada pelo seu irmão mais velho, Amnon. Ele não viu seu pai com um senso de justiça e presença. Na verdade, ao longo dos capítulos, todas as vezes que Absalão se dirigiu a seu pai, pedindo algum tipo de auxílio, algum apoio, vemos Davi esquivando-se desta responsabilidade. A história é triste, pois Absalão então foge de casa. Absalão vai viver a sua vida, um dia volta, tenta um reencontro com seu pai, mas o seu coração tornou-se um coração amargurado. Absalão mostra-se um homem sem caráter e sem ética, mas certamente colhendo frutos de uma semente, ou de sementes de um relacionamento tortuoso, difícil com seu pai. Por certo, Davi, muito ocupado com suas responsabilidades no grande reino, esteve ausente por muito tempo. Muitos filhos para cuidar, muitos filhos para amar, muitos filhos para abraçar, e acima de tudo, muitas preocupações, muito dinheiro para ganhar, uma carreira a perseguir, um patrimônio a acumular, prestações de contas a fazer para os de fora, enquanto que os de dentro estavam sendo esquecidos. E vemos Absalão crescer num ambiente de ausência. Há um blog chamado Pai, Não Desista de Mim, e uma antropóloga francesa escreveu dizendo que, ainda que os dois tenham responsabilidades, o mal desta geração é a ausência do pai na formação de caráteres saudáveis. E quando eu falo de afeto, eu preciso dizer a você, homem, que nós vamos conversar muito mais sério sobre o nosso papel em casa. Talvez por conta
da evolução da nossa sociedade, a mulher tenha cada vez mais ocupado um lugar de presença em nossos lares, em nossa sociedade. E já como é da natureza do homem a acomodação, o homem macho, a acomodação, estamos cada vez mais omitindo-nos, transmitindo e transferindo nossas responsabilidades. E hoje falta homem de verdade em nossas famílias. Faltam homens que assumam seus papéis de líderes, de responsáveis, de exemplo, de caráter, de lealdade, de fidelidade. Tenho estado estarrecido no convívio na lide pastoral, com homens que na beira dos seus 50 anos, eu estou nos meus 43, e começo a colocar minha barba de molho, porque é assustador ver como um homem de 50 anos diz assim: agora eu vou ser feliz. Estão abandonando suas famílias, 30 anos de casamento, 35, 32. Recentemente um marido deixou a sua casa às vésperas de celebrar umas bodas de 30 anos. E o discurso é: eu quero ser feliz. Nunca fui feliz. Como em 30 anos nunca foi feliz? Qual é a mentira do diabo que você está acreditando? Qual é o medo que você está sentindo de confiar e descansar no propósito de Deus soberano para a sua vida, de uma vida que agrade o Senhor? Falar de afeto é falar para a família, mas convenhamos, tem um quê de responsabilidade nos machos dessa geração, que esquivaram-se de sua responsabilidade principal, que é amar suas esposas como Cristo amou a igreja, a ponto de dar a sua vida em favor delas. Eu gosto muito de lembrar e refletir com a igreja a realidade de uma geração que olha com preconceito para os textos do Novo Testamento, de Colossenses e de Efésios, em que Paulo deixa uma orientação muito clara sobre ordem e organização na família. Vós mulheres sejam sujeitas aos vossos maridos como ao Senhor, e vós maridos amem suas mulheres como Cristo amou a igreja. E aí o feminino se levanta: que é isso? Isso é machismo. Que é isso? Eu tenho meu lugar, eu tenho minha posição, eu vou me submeter. Bom seria se nós pudéssemos pedir para Paulo escrever um pouquinho diferente, e pelo menos alternar as ordens dos versículos, e se ele dissesse primeiro: vós maridos amem vossas mulheres como Cristo amou a igreja, a ponto de dar a sua vida em favor delas, e só depois então dizer às mulheres para submeterem-se, talvez a lógica do nosso raciocínio tão limitada, talvez pudesse ter mais sentido. Porque o peso maior é nosso, maridos. Ou você ama de um jeito sobrenatural, sobre-humano, um amor que fique claro para a sua esposa, que você vai dar o seu coração para que ela viva. Eu pergunto às mulheres que são mais românticas por natureza: qual mulher em sua consciência resistirá a um amor de um homem que dá a sua vida para a sua felicidade? Para comprar seu sapato, sua bolsa, também faz parte do pacote. Faz parte do pacote. Mas é claro que quando falamos de relacionamento, compromisso e fidelidade, não diz para as mulheres morrerem pelos seus maridos. Algumas acabam se matando por eles. Mas não vem resultados, porque maridos não estão dispostos a morrer por suas mulheres. Por sua mulher, cada um com a sua. Se botar no plural aqui já dá problema. Porque tem gente que gosta de pegar uma vírgula e vai dizer: o pastor falou que são várias mulheres. Não é. Cada um a sua. O plural é por causa da coletividade. Mas nós vivemos uma geração em que homens estão ausentes dos seus papéis. Homens estão omissos de suas responsabilidades. Homens que não estão amando a Deus como deveriam amar. E que não estão buscando a santidade como deveriam buscar. Além da ausência, Davi também transfere a responsabilidade. Davi tinha muitos conselheiros. E se você for ler a história, vai ver que o relacionamento entre Davi e seus familiares era quase que por meninos de recado. Diga a ele isso, diga a ele aquilo. Diga ao meu filho que ele volte. Não, diga que ele vá, diga que eu não vou. Diga, onde está o relacionamento? Se usamos bilhetes, se usamos meios que intermediam a relação do toque, do tato, do abraço, do convívio, do olho no olho.
podemos transferir a responsabilidade. Muitas famílias hoje estão colocando na igreja a responsabilidade que é sua. Eu costumo dizer para o nosso povo lá: eu sou pastor da sua vida só de domingo em domingo. Bom seria se fosse domingo a domingo. Só que quem é crente de verdade é aquele que é de domingo em domingo em casa, no trabalho, indo para a escola, voltando, onde não dá para ter máscaras. E tem gente que transfere para a escola bíblica, transfere para o líder dos juniores, dos adolescentes, dos jovens, a responsabilidade que é sua. Davi estava colhendo no relacionamento com seu filho a tragédia, porque ele teve responsabilidades que eram dele, de olhar nos olhos, de cuidar, de tratar, de advertir, de admoestar, de forjar. Davi atravessou um momento de derrota na sua casa, porque ele abandonou o afeto, porque ele esteve ausente, porque ele transferiu responsabilidades e também porque na hora do confronto ele fugiu. Primeiro foi Absalão, que foi para longe, tramando um plano de vingança, afastou-se de seu pai para ter mais liberdade. É como nossos filhos tentam fazer. Querem sair dos nossos olhos para acreditarem na mentira da liberdade que o mundo oferece. E no retorno, Davi teve a oportunidade de uma reaproximação. Não aconteceu. Viu-se ameaçado por Absalão, que almejava o seu trono, que almejava o seu lugar de forma subversiva, de forma ousada e perigosa. E Davi ouviu o conselho de seus conselheiros: fuja, porque o negócio vai apertar aqui. Davi fugiu do confronto e da responsabilidade. Homens, mães, irmãos e irmãs, é hora de partir para o ataque, de colocar o peito para fora, de expor-se, de correr o risco, para salvar o seu lar e resgatar seus filhos, seu casamento, seu lar, para a glória de Deus. Não acredite no sítio que o inimigo fez em volta de nós, porque por enquanto ele está só rondando, só bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Ele tem encontrado muitos, mas ele não vai entrar se nós estivermos com as portas fechadas, as janelas cerradas e o coração firme no Senhor. Muitos temos medo de demonstrar afeto, porque achamos que o afeto quebra a hierarquia. Não, eu sou pai, eu sou mãe, você é filho. Achamos que demonstrar amor, demonstrar carinho, olhar nos olhos, gastar tempo conversando, em intimidade, vai quebrar a linha de hierarquia. Especialmente na geração em que vivemos, em que nossos jovens estão crescendo, aprendendo a questionar cada vez mais. Nós vamos aprender a lidar com esta geração tecnológica, em que o bebê já nasce com o dedinho no tablet, mexendo lá e abrindo tudo, ajudando o avô a sacar dinheiro no banco. E você não sabe comunicar, você não sabe linguajar, você não sabe quais são os códigos que essas pessoas usam. Mas nós precisamos lembrar que o amor não quebra hierarquias, assim como também não transgride limites. Para o amor não há limites. Posso amar muito? Ame muito. Você conhece alguém que já morreu de amor? Alguém que já morreu de tanto amar? Alguém que já morreu de tanto receber amor? Não, amor não mata ninguém. Remorso mata. Saudade fere e machuca. Mas principalmente a dor de não poder voltar atrás para refazer todo o caminho. O medo de demonstrar afeto também não omite a verdade. Existem muitas pessoas que têm medo do confronto, e foi por isso que Davi fugiu. Era hora dele chamar o seu filho para conversar e dizer: vem aqui, me perdoa. Perdoe o seu pai ausente, o seu pai que transferiu responsabilidades, o seu pai que está muito amedrontado, cheio de medo. O seu pai que não fez o que deveria fazer na hora que deveria ter feito. Perdoa o seu pai. Mas nós não temos a coragem de dizer a verdade. Quantos pais aqui já foram seus filhos para dizer: perdoa, o papai estava errado. Perdoa, o papai achou diferente. É verdade, você tem razão, o papai errou. Muitos não reconhecem seus erros e não admitem a verdade, por medo de que isto vai quebrar a sua autoridade. Não, o afeto, o amor, como diz o apóstolo Paulo, é perfeito. E ele não transgride limites, ele não quebra hierarquias.
e principalmente ele nunca vai deixar de dizer a verdade que precisa ser dita. Ao contrário, acredito firmemente que o afeto reafirma os nossos papéis. O amor traz segurança. O amor reflete e revela o referencial de quem é o exemplo, de quem é o modelo a ser seguido. O amor reafirma os seus papéis como pai, mãe e filhos. Além disso, ele gera segurança. As mesmas pesquisas que falaram da capacidade de crescimento do hipotálamo vai declarar também que as crianças que se sentem amadas se sentem mais estáveis para enfrentar os momentos de crise, porque tem segurança. Talvez por isso Jeremias já tinha dito que os filhos desfalecem nos braços da mãe. A última instância de segurança, o último limite de paz, o último lugar de aconchego, o abraço, o carinho, o afeto da família. Mas muitos filhos não querem mais voltar para casa, porque as casas se tornaram campos de guerra, lugares de conflitos, lugares de deboche, lugares de indiferença. Mas eu sempre penso que família tem a ver com voltar para casa. Família tem a ver com ter vontade de voltar para casa. Eu confesso, irmãos, que eu só não volto amanhã porque a passagem já está comprada para terça-feira. Porque depois de tanto pensar em afeto, em amor, minha vontade era remarcar para amanhã para dar um abraço de novo na minha esposa e na minha filha. Porque alegria em família tem a ver com voltar para casa. Talvez seja um bom diagnóstico para você, meu querido. Se ao sair do trabalho você gosta de dar uma voltinha a mais no shopping, no restaurante, na praia, e vai adiando e postergando o retorno para casa, é um sinal amarelo aceso de que alguma coisa já não está muito bem. Ao contrário, o afeto nos ajuda a forjar o caráter, porque é o afeto que molda. Como é bom e gostoso ver filhos imitando seus pais, imitando aquilo que é bom, porque também é muito fácil imitar aquilo que é mal. E quando nós recebemos amor e recebemos carinho, temos segurança para sermos quem somos. E isso afina o caráter, porque não existe coisa mais valiosa de um caráter ilibado do que a autenticidade. A definição de caráter é exatamente isso, é autenticidade. Na verdade, se pensássemos em mau caráter, é algo que não deveria nem ser designado desta forma, porque caráter é. Se não é, não é. Então não existe mau caráter. Não existe caráter. Porque caráter é a autenticidade de alguém que é o que é quando ninguém está vendo. E quando nós amamos, quando nós fazemos dos nossos lares lugar de afeto, lugar de carinho, lugar de abraço, lugar de vida, nossos filhos crescem seguros para serem quem devem ser. E acima de tudo, homens e mulheres segundo o coração de Deus. Encontramos afeto. E esta é a proposta que eu quero fazer para você, não como regra, mas como princípios e valores. Eu creio firmemente que encontramos afeto onde nós temos, nos lugares onde temos tempo para abraçar. Para mim, os abraços mais lindos que encontramos na Bíblia estão nesses 3 textos. Existem outros, evidentemente, mas esses são os meus preferidos. História de José. Em Jeremias 33, 4, Jacó abraça seu irmão Esaú. Lembra da história? Jacó, primeiro. De quem eu falei? Jeremias. Obrigado. Como eu vou ter uma mesa auxiliadora, não só a diretora, mas a auxiliadora. Em Gênesis 33, é aquele momento da tensão. É interessante, capítulo 32, o pregador é fogo, ele começa a pregar uma mensagem dentro da outra, mas eu vou fazer isso. O capítulo 32 é o momento em que Jacó está no vale de Jaboque, luta com Deus, e ele pede: Senhor, não te deixarei ir, se não me abençoares. E ele fala: qual é a bênção que você quer? Imagina se Deus perguntar para você: o que você quer agora? Essa pergunta está várias vezes na Bíblia. Eu fico pensando, Jacó estava ali cheio de medo, cheio de insegurança, morrendo de medo de encontrar Esaú, porque ele vai me matar, ele vai se vingar de mim. Tanto, o medo é tão claro que você vai ler que ele vai mandando gente na frente, né? Manda as mulheres, manda os animais, manda um presentinho. O capítulo 33 começa com ele tentando amenizar a tensão. E quando ele se dirige para Deus e fala: me abençoa, e Deus fala: o que você quer? Não. Deus fala: qual é o seu nome?
É interessante que a hora e a oportunidade que Jacó teria de ouvir de Deus, o que você quer? A pergunta é outra, qual é o seu nome? Meu nome é Jacó. Por quê? Significa usurpador, aquele que trai, aquele que trapaceia. Então a partir de agora você vai chamar Israel. E segue tua vida, porque você lutou com Deus e venceu. Eu fico pensando que quando nós esperamos de Deus mudanças circunstanciais, a primeira mudança que Deus tem para fazer é no nosso coração. Deus quer mudar o nosso nome, Deus quer mudar a nossa história para depois mudar as dos outros. Diante de Deus não há desculpas terceirizadas. O meu pai, a minha mãe, a minha filha, o meu filho, o meu pastor, aquela igreja. Não vai ter desculpa diante de Deus, porque diante do Senhor, Ele vai perguntar por que você não fez o que tinha que ser feito. Jacó teve a sua vida transformada a partir de um nome mudado, porque a partir de então, ele deveria entender que era viver para agradar a Deus. E no capítulo 33, então, ele abraça o seu irmão numa cena linda de reencontro, de reconciliação, e Esaú diz assim: olhar para você como olhar para Deus. Uau, que gostoso. O padrão de Deus para os nossos lares é olharmos e encontrarmos Deus no rosto uns dos outros, a despeito das nossas histórias passadas. O poder da reconciliação se vê também na história de José, quando em Gênesis 45 ele reencontra os seus irmãos e ele abraça primeiro Benjamim, o mais novo, queridinho, e lança no pescoço dele e chora, o abraço do reencontro. Tem um dos programas gostosos de ver de vez em quando tem tempo, é um programa que acontece em São Paulo, em que a apresentadora fica no saguão do aeroporto. Encontros e desencontros, idas e partidas, chegadas e partidas. Ela fica ali filmando pessoas que choram quando se abraçam, choram quando partem, e ela chama a atenção para o fato de como é bom o abraço da chegada. E lá no capítulo 48, quando José abraça seus irmãos e dizem assim: nosso pai é morto, mas nós estamos juntos. É o abraço do afeto. Encontramos afeto nos lares em que temos tempo para nos abraçar. A gente nem sabe abraçar. Se eu pudesse fazer isso aqui, você veria quanta gente tem do nosso lado que fica meio duro, meio assim, ou então abraça de longe, né? Às vezes a barriga não dá, a gente tem que ser um abraço meio por cima, né? Ou então de lado. Mas dá teu jeito, faz um abraço. Eu gosto de abraçar apertado, eu gosto de abraçar gostoso, eu gosto de beijar. Eu sou beijoqueiro, eu sou um pastor beijoqueiro. Beijo meus diáconos, beijo meus velhinhos, beijo minhas crianças, porque isso é demonstração de afeto. E a nossa sociedade está cada vez mais fria. E nós encontramos que o padrão de Deus no relacionamento é do afago, é do aconchego. Jesus tocou o leproso, e isso fez toda a diferença. E há pais que não tocam em seus filhos. Há filhos que nunca não souberam o que é um abraço de um pai, um colo. Conheci um pai que sempre dizia: não abraço meu filho porque ele vai virar bicha. Vou usar a palavra popular. E de fato ele nunca abraçou o filho. Sabe o que aconteceu? O filho virou homossexual. Porque os estudos mostram que, na verdade, alguns desvios de conduta, de caráter, seja o que for, e eu digo isso corajosamente em nome do Senhor, tem a ver com a falta de afeto. De meninos e meninas que não sabem o que é amor, por causa de homens e mães, pais e mães, homens e mulheres, que não sabem abraçar. Encontramos afeto também onde temos tempo de conversar. Esse é o padrão de Deus. Deus conversava com o seu povo. Deus conversava com os seus escolhidos, com os seus líderes. E até hoje Deus conversa conosco por meio da sua palavra. O padrão de relacionamento com Deus é o diálogo, é a conversa. Eu gosto muito do texto de Deuteronômio 6,7, quando Deus estabelece o processo do discipulado. É o discipulado formal e informal. Converse com seus filhos sobre tudo isso, quando estiverem andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se. Mas hoje nós não temos mais tempo, né? Não temos tempo nem de dizer bom dia, boa tarde, boa noite. Mas nós devemos criar, nos esforçar, lutar e vencermos o sítio e o sitiamento que nossas famílias estão vivendo. Porque encontramos afeto também onde temos tempo para recomeçar antes que seja tarde demais. Voltamos à história de Davi. Quando no capítulo 18, versículos 32 e 33, chega para Davi a terrível notícia: seu filho Absalão está morto. E olha como os conselheiros de Davi eram pessoas difíceis, que não entendiam nada de vida e de relacionamento.
Portanto, muito cuidado a quem você está ouvindo. Chega o conselheiro e fala assim: olha, Senhor, que aconteça isso com mais uns 10.000 inimigos teus. Como assim? Absalão morreu. Davi então cai em si e diz o texto que ele chora um pranto de dor, e ele repete várias vezes: Absalão, Absalão, meu filho, quem dera eu tivesse morrido em seu lugar. Meus amados, agora é tarde demais. E antes que seja tarde demais, devemos construir lares que sejam lugares onde o afeto seja a principal evidência da presença de Cristo em nós. Um último testemunho de uma adolescente de 13 anos que me procurou no gabinete. Para mim já foi uma surpresa. Uma adolescentes não costumam procurar pastores, a menos que seja o seu pastor de adolescentes para as igrejas que tem. Mas o que mais me surpreendeu foi esta menina me procurar no gabinete, não só por ser adolescente, mas por ser uma menina, o que distancia ainda mais. Mas olha o que ela disse para mim: eu não sei quem eu sou, pastor, pois acho que eu não tenho nenhuma foto com meu pai. Ela disse sorrindo, e muito menos naturalmente, como eu disse para vocês. Ela disse em lágrimas, em meio a soluços. E ela disse: o meu pai só briga com a minha mãe, e o casamento já acabou há anos, mas ele ainda vive com a gente em casa. E ela disse: pastor, eu não sei quem eu estou me tornando, porque eu não tenho uma foto com meu pai. E ela completou dizendo: ele sempre está muito mais preocupado em pagar a minha escola do que saber como eu me sinto. Esta menina, sem saber, ela concebeu um dos nossos preceitos teológicos mais elementares. Para sabermos quem somos e o propósito da nossa vida, devemos conhecer o nosso Pai Celestial. E essa menina está vivendo uma crise de identidade pessoal, porque não sabe quem ela é, porque ela não tem uma foto com o seu pai. O pai rechaça, o pai afasta, o pai é grosseiro, o pai xinga, e o pai se descrente. E ela disse: eu não sei quem eu sou. Se esta menina não for cuidada, como está sendo pela graça de Deus agora, ela corre sérios riscos de crescer sem saber quem Deus é. Porque se o referencial que temos de relacionamento com o Deus eterno é de um Deus que é Pai, como essa menina poderá conhecer um Pai bondoso, amoroso, se o Pai que ela teve aqui na terra, só pela graça da cruz de Cristo, que cura todas as coisas? Eu creio que esta menina ainda sorrirá novamente. Eu creio que esta menina ainda amará seu pai, do amor que há em Jesus, para descobrir quem ela é, quem é o seu pai, por descobrir quem Deus é. Mas como é triste ver um homem desperdiçando a sua vida, lançando sementes de ódio, de amargura e de tristeza na vida de uma menina de 13 anos que diz: eu não sei quem eu sou. E para terminar, gostaria que você assistisse esse vídeo e pensasse, porque afeto é uma questão de tempo, e antes que seja tarde demais, como foi para Davi, eu encorajo você a um novo caminhar com Deus. ผมอยากมีเวลามากกว่านี้เวลาที่จะบอกลูกผมว่าผมรักเขามากที่สุดในโลกอยากใช้เวลาเข้าใจเขามากกว่านี้อยากฟังในสิ่งที่เขาอยากพูดอยากคุยอยากฟังเพลงของเขาอยากขอโทษ ก็อย่างที่ผมบอกผมอยากมีเวลามากกว่านี้เวลาที่จะได้ทำในสิ่งที่ผมยังไม่ได้ทำ
queria que você fechasse seus olhos agora. A gente precisa, às vezes, de imagens fortes para abrir as nossas mentes, o nosso coração, para uma realidade muito maior que nós precisamos aprender a viver. Em nome de Jesus, eu quero desafiar você neste momento a olhar para a sua história de vida, olhar para os filhos que estão sob o seu cuidado, olhar para o seu cônjuge que Deus colocou ao seu lado, olhar para a sua família. Ela é um lugar de afeto hoje. Talvez você possa me enumerar desculpas mais criativas para dizer, mas por isso, por aquilo, eu não tenho condição. Mas eu quero dizer a você, em nome de Jesus, que você veio a este lugar esta noite. E esses dias de convenção batista brasileira aqui em João Pessoa foram escritos na eternidade, para que a história da sua vida seja outra a partir de agora. O seu lar, a sua casa, há de ser conhecido como um lugar de afeto, de abraço, de amor, de perdão, de reconciliação, de retomada de caminho, juntos como essas crianças disseram para mim em seus escritos, o que mais gostamos é quando estamos juntos. Então vamos lutar para estarmos juntos, antes que seja tarde demais. Quero que você pense agora nos seus filhos. Eu sei que muitos aqui não estamos com nossos filhos aqui. Talvez seus filhos ficaram em casa, ficaram longe, em outro estado, distante. Mas o Espírito Santo está lá com eles agora. E eu posso imaginar que há pais aqui que nem saibam onde seus filhos estão. Eu sei. Os problemas e as crises de relacionamento tomam todos os nossos lares. E bem provável que aqui haja pais que sejam chorosos e chorando, porque hoje não sabem onde seus filhos estão. Eu quero orar por você agora. Talvez há maridos e há esposas que estão no limite de todas as suas forças, onde não sabem mais o que significa o cheiro da pele, o toque, não sabem mais o quão sedoso é o cabelo do seu cônjuge, porque nunca mais tocou, porque estão distantes, estão fugindo. Em nome de Jesus, permita que o Espírito Santo faça uma obra na sua vida, para que a história do seu lar seja outra. Volte para casa, porque família tem a ver com voltar para casa, para cuidar, para abraçar, para amar, para refletir a glória de Deus. Se há entre nós alguém que nesta noite vem enfrentando momentos difíceis em seu lar, eu quero orar por você agora. Mas mais do que a minha oração, é a sua atitude, é a sua própria oração neste momento, orando pelo seu casamento, pelos seus filhos, pelos seus pais, e assumindo um compromisso de encontrar os meios pelos quais o seu lar será conhecido um lugar de afeto. Voltar a rir juntos. Como é bom cair de gargalhar na cama. E talvez há tanto tempo você não sabe mais o que é isso. Mas com Cristo nós podemos voltar a sorrir. O Espírito Santo nos faz voltar a viver. Pois em Cristo todas as coisas se fizeram novas. Se nesta noite você deseja reconsagrar o seu lar ao Senhor, para transformá-lo em um lugar onde se encontra o afeto, convido você a ficar de pé onde você está. Eu quero orar por você. Antes que seja tarde demais, em nome de Jesus, suplicar a bênção de Deus sobre a sua casa, a partir de você, a partir da sua atitude, a partir do seu compromisso. Em nome de Jesus, dizer: eu quero que o meu lar seja conhecido pelo afeto. Quem sabe hoje você, antes de reclinar-se na cama do seu quarto de hotel ou da sua casa, os moradores aqui desta belíssima cidade, quem sabe um telefonema, quem sabe uma mensagem, um torpedo, um e-mail que seja, só para dizer assim: eu amo você. Talvez seja o primeiro passo para uma reaproximação, talvez seja o primeiro passo para um reencontro, um passo novo para a reconciliação. Nesta hora eu quero desafiar você, em nome de Jesus, a pedir ao Senhor que faça do seu lar um lugar onde existe afeto, onde existe vida,
para a glória de Deus. Nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, porque nossos lares são um plano perfeito do Teu coração. Mas muitas vezes a nossa desobediência, as nossas escolhas acabam por semear crises, fome, medo, morte. Mas antes que seja tarde demais, traz à nossa memória aquilo que renova em nós a esperança, pela Tua fidelidade e misericórdia, que faz novo o nosso coração, faz nova a nossa mentalidade, de tal maneira, Senhor, que homens e mulheres voltemos para casa, para abençoar nossas famílias, para transformar os nossos lares em lugares onde encontramos o afeto verdadeiro, fruto do Teu amor em nosso coração. E antes que seja tarde demais, que nós, pais, que as mães aqui reunidas, que filhos aqui presentes, temos todos os meios para que em Ti tenhamos força, coragem, sabedoria para edificarmos nossos lares na bênção que Tu tens. Cuida das nossas famílias, Senhor, e fortalece o nosso coração. Dá-nos atitude de bênçãos para abençoarmos e sermos abençoados para a Tua glória por meio dos nossos lares. De tal maneira que sejamos conhecidos como Teus discípulos, se em nossos lares houver também afeto, para a glória do Teu nome em nós, nesta geração e até que Cristo volte. Amém e amém. Deus abençoe os lares de nossa conexão desta casa.